Olá, pessoal! Estamos começando o nosso vídeo de hoje. Hoje falaremos sobre o rei Davi. Hoje vocês entenderão porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Aproveitando esse tema, escreve aí nos comentários: eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, vamos começar. Então, pessoal, Davi, ele foi originário da tribo de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. Ele nasceu em Belém, uma cidade da região de Judá, por volta de 1040 a.C. Seu pai se chamava Jessé e ele era um fazendeiro que criava ovelhas. Então, pessoal, a Bíblia menciona que Davi tinha 7 irmãos mais velhos e que ele era o caçula da família. Então, vocês podem comprovar isso nos versículos que seguem. O que podemos dizer da personalidade de Davi? Bom, uma coisa é clara: a personalidade dele era complexa e multifacetada. Podemos dizer isso por várias razões. Em primeiro lugar, ele viveu uma vida longa e cheia de acontecimentos significativos, que abrangem desde sua juventude como um simples pastor até seu reinado como um dos maiores reis de Israel. Durante esse tempo, pessoal, Davi passou por muitas experiências diferentes e enfrentou muitos desafios, o que contribuiu para a formação de sua personalidade. Davi, pessoal, exibiu muitas características diferentes ao longo de sua vida. Vemos nas páginas da Bíblia um Davi corajoso e apaixonado, mas também um Davi humilde e compassivo. Davi cometeu vários pecados graves, mas também demonstrou arrependimento e busca por perdão. Agora vamos tentar explicar por que Davi teve tantas esposas e concubinas. Vale ressaltar, pessoal, que nos tempos de Davi, a prática de ter várias esposas e concubinas era comum em muitas culturas, especialmente entre as elites e os governantes. O ato da poligamia, pessoal, era visto como sinal de status e poder. Ter várias esposas e concubinas era uma demonstração de riqueza e influência e podia aumentar a posição social e política de um homem. No entanto, é importante lembrar que, mesmo na Bíblia, a poligamia não era vista como ideal ou desejável. Muitas histórias bíblicas mostram as consequências negativas da poligamia, incluindo conflitos familiares e ciúmes entre as esposas e filhos. De acordo com a Bíblia, pessoal, Davi teve várias esposas e concubinas ao longo de sua vida. Também é importante notar que a prática da poligamia na época de Davi não era universalmente aceita, e nem todos os homens tinham várias esposas ou concubinas. Na verdade, a Bíblia relata histórias de homens que tinham apenas uma esposa, como Noé e Abraão. A poligamia era mais comum entre os ricos e poderosos, como reis
e líderes tribais do que entre o povo comum. E ao ler a Bíblia, pessoal, percebemos que muitas vezes as relações que Davi teve com essas mulheres trouxeram sofrimento e consequências negativas para sua vida e seu reinado. E um dos relacionamentos amorosos que mais trouxe dor de cabeça para Davi foi o que ele teve com Batseba. Batseba, pessoal, era esposa de Urias, um dos soldados de Davi. Davi a cobiçou quando ela estava tomando banho e acabou tendo um caso com ela, o que resultou numa gravidez. Então Davi, para encobrir o seu pecado e se livrar de Urias, ordenou que ele fosse colocado na linha de frente de uma batalha, onde ele morreu. E depois disso, Davi se casou com Batseba. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Então, dentro desse contexto, vocês podem me perguntar, mas como podem Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus, cometendo pecados tão graves? A Bíblia diz, pessoal, que Davi, depois desse pecado, foi confrontado pelo profeta Natã. E então, Davi se arrependeu e confessou o seu pecado. Mas, mesmo assim, ele enfrentou sérias consequências. E uma dessas consequências foi que o filho que nasceu dessa relação ilícita morreu. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 1 ao 14. Um outro pecado, pessoal, que Davi cometeu, que desagradou muito a Deus, foi a contagem do povo. E isso aconteceu devido a um ato de orgulho e confiança que Davi teve em sua própria força, em vez de confiar em Deus. Como resultado, o Senhor enviou um julgamento sobre o povo, resultando na morte de 70.000 homens. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 24, versículos do 1 ao 25. Em outra passagem, pessoal, vemos Davi envolvido em um conflito familiar, onde seu filho, Aminon, estuprou a sua meia-irmã, Tamar, e Davi não tomou nenhuma ação contra essa atitude. Isso levou a um conflito entre seus filhos, incluindo a rebelião de Absalão contra Davi. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulos 13 ao 18. Davi, pessoal, era um ser humano, e nós sabemos que todo ser humano erra. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, nós vemos que Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, no caso do seu adultério com Batseba, ele disse: pequei contra o Senhor. Davi, pessoal, ele não tentou justificar ou minimizar o seu pecado, mas, ao contrário, ele reconheceu a gravidade de sua transgressão e buscou o perdão de Deus. Então é isso que nós temos que aprender com Davi. Davi, pessoal, ele era considerado também um homem segundo o coração de Deus devido à sua coragem. Davi é retratado na Bíblia como um homem corajoso, especialmente em sua luta contra Golias, o gigante filisteu. Ele também demonstrou coragem em sua vida como rei, enfrentando desafios políticos e militares com determinação. Davi também é considerado um homem segundo o coração de Deus devido à sua humildade. Apesar, pessoal, de ser escolhido por Deus para ser o rei de Israel, Davi muitas vezes demonstrou humildade e respeito pelos outros. Ele se recusou a levantar a mão contra o rei Saul, mesmo quando teve oportunidades para fazê-lo, e pediu perdão a Deus quando percebeu que havia pecado.
Davi demonstrou ser um homem segundo o coração de Deus, devido a uma qualidade muito importante que ele tinha: paixão. Davi era um homem apaixonado, tanto em termos de amor romântico quanto de devoção religiosa. Ele escreveu muitos dos salmos do Antigo Testamento que expressam uma ampla gama de emoções, incluindo alegria, tristeza, medo e gratidão. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa que era cheia de compaixão. Davi também era conhecido, por sua compaixão pelos outros, especialmente pelos fracos e necessitados. Ele protegeu e cuidou dos seus homens, mesmo quando isso o colocou em risco, e mostrou misericórdia a seus inimigos em diversas ocasiões. E para finalizar, pessoal, o que podemos aprender com a vida de Davi? Nós podemos aprender que Deus pode usar pessoas imperfeitas. Davi era um homem comum, com defeitos e falhas, mas Deus o escolheu para ser rei e usou a sua vida para fazer grandes coisas. Que possamos nos inspirar na vida de Davi e que, como ele, possamos ser considerados como homens e mulheres segundo o coração de Deus.